Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao projeto de Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e o nosso espírito? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você aqui no seu processo de cura e libertação, Senhor, direcionando você o caminho que você deve andar, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 1, que fala assim: Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debrulhar espigas, e a comer os grãos de trigo. Então alguns dos fariseus perguntaram: Por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer aos sábados? Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também para os seus companheiros. No entanto, é contra a lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: O Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres de lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para acusar de desobedecer a lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: Levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: Eu pergunto a vocês o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? Que é permitido fazer neste sábado bem ou mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta e disse para o homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres de lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu o nome dos apóstolos a estes 12: Simão, em que pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Jesus desceu da monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e da cidade de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque ele saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que têm fome agora, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa será guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram dessas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão ouvindo: ame os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Desejam bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que amaldiçoaram vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre
a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam os outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que sequer as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que acham que vão lhe pagar, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam, os que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Faça o contrário, ame os seus inimigos, e faça o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa. Serão filhos do Deus Altíssimo. Faça isso porque Ele é bom. Também para os ingratos e maus, tenha misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-la nas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez essas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão no buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do irmão. A árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutos bons. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que produz. Não é possível colher figo de espinheiro, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala o que o coração está cheio. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com que se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente, ela é como um homem que construiu uma casa no terreno sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Somente até aqui. O que a gente pode aprender do capítulo 6? Se você andar de acordo com a vontade do Senhor, em obediência, você viverá os planos de Deus para a sua vida. Porque precisa haver reconhecimento da sua parte de quem você é e de quem Deus significa para ti e do que Ele é sobre você. Então você precisa andar de acordo com a vontade do Senhor, andar na verdade, não maltratar o seu irmão, estender a mão para o seu irmão, independente do que você vai receber. Entende? Independente se você gosta dele ou não. Nós não precisamos gostar do outro. Nós precisamos amar o outro. Existe diferença. O amar é uma decisão. O gostar é um sentimento. Então você precisa decidir amar o seu próximo como a ti mesmo. E se dentro de ti não tem amor, busque o amor na fonte que é Deus. Para você se encher do amor dele. E ficar parecido com Jesus. Para viver os propósitos de Deus para sua vida. Ok? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar o que precisamos fazer para nossas vidas, para estarmos de acordo com a sua vontade.
Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida vai ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, vai ser contigo em espírito e em verdade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.